Estamos iniciando a primeira sessão da Comissão de Cidadania e, havendo quórum regimental, podemos iniciar nossos trabalhos. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte maneira. Projeto de Lei número 247 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a organização do Sistema de Inovação de Assis e sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica, pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não rotineira e à extensão tecnológica em ambiente produtivo no município de Assis e da outras providências, relatoria, vereador Fabinho Alerta Verbal. Projeto de Lei número 1/2024, de autoria do vereador Pastor Edinho, que institui o programa Escadas da Taboada nas escolas da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. Projeto de Lei número 4/2024, de autoria do vereador Pastor Edinho, dispõe sobre a proibição da execução de músicas com conteúdo inapropriado nas instituições de ensino no município de Assis. Relatoria, vereador Vinícius Simili. Projeto de Lei número 15/2024, de autoria da vereadora Viviane Delmassa, que institui os serviços de casas de acolhimento institucional de jovens e adolescentes LGBTQI APN+, no município de Assis. Relatoria, vereador Fabinho Alerta Verbal. Coloco em discussão os projetos da pauta. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra do vereador Fabinho. Boa tarde a todos. Como relator desse projeto aqui, eu dou o meu parecer favorável a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Qual o projeto? Esse é o número 1/2024 do Pastor Edinho. Não, perguntei para o Fabinho qual o projeto que ele é favorável, porque ele tem dois projetos que ele é relator. O primeiro? O de 247, de 2023. Certo. Peço a palavra então, senhor presidente. Sobre o projeto também de relatoria, onde de autoria do pastor Edinho, fala sobre o projeto Escadas da Taboada. Eu achei um projeto muito interessante. Li ele e achei muito pertinente aí para a escola de hoje em dia, né? Onde vai estar aí ensinando nossas crianças mais a tabuada aí. Então, eu acredito que é importante e é favorável meu resultado. O projeto número 4, que é de minha relatoria, de autoria do vereador Pastor Edinho. Em princípio, não vejo nenhum problema quanto ao projeto, mas eu gostaria de ver um pouquinho mais de detalhe essa relação de conteúdos inapropriados, né? Não sei o texto da lei em si, que traz, qual que é a ideia do projeto, para que a gente não tenha depois nenhum problema, o que é considerado conteúdo inapropriado, né, nessa discussão. Então, eu aguardo um pouquinho para dar o parecer, porque eu gostaria de analisar um pouquinho mais o conteúdo do que se tem como música inapropriada. Sim. Dentro das escolas. E muito interessante a sua visão também, tendo em vista que realmente, né, o que é inapropriado, né? Então, de repente, cabe até colocar aqui um tipo, né, de tom, um tipo de música, ou algo assim, né? Presidente, só uma observação, só para constar, a CCJ está analisando melhor esses dois projetos, porque, inclusive com a orientação do Dr. Guilherme, que está gerando uma ingerência aí nas escolas, ambos os projetos. Então, parece que eles estão analisando melhor e aí pedir para que os relatores aguardem para emitir os pareceres nesses dois projetos. No projeto número 1 e no projeto número 4, da tabuada e das músicas, é isso? Isso. Tá. Bom, e também com essa palavra aqui do projeto 15/2024, né? Relatoria do vereador Fabinho. Sim. Esse projeto também eu vejo que deveria ser um pouco mais analisado, tendo em vista aí que essa casas de acolhimento institucional de jovem e adolescente LGBTQI APN+, eu percebo que tem que ser um pouco mais estudado. Inclusive, da minha parte, eu prefiro estudar um pouco mais.
Dr. Guilherme Alisson, foi observado alguma coisa quanto a isso na CCJ, em relação a esse projeto da casa de acolhimento? Não, com relação à casa de acolhimento, não. Isso daí eu acredito que tem a origem no julgado do Supremo Tribunal Federal, que foi feita uma casa de acolhimento semelhante por um determinado estado da federação, e nesse caso foi julgado que favoravelmente a existência da casa, considerando que era uma questão de acolhida, de garantia dos direitos fundamentais. Basicamente foi esse o argumento do julgado. Embora, porque foi um julgamento do Supremo Tribunal Federal, embora na prática também cause uma certa ingerência no executivo. Mas nesse caso foi um julgado específico e teve por premissa essa salvaguarda dos direitos fundamentais. Então acabou prevalecendo sobre a questão da interferência. Eu fico muito preocupado com isso, até na questão da descriminalização, ou melhor, de você estar discriminando esse indivíduo, trazendo ele tirando ele do seio da família e trazendo ele para uma casa de acolhimento. Pensando assim, um jovem com seus 15 anos, 16 anos, ele tem uma repreensão em casa, ou ele tem uma correção em casa, e aí ele se vê no direito de ter uma casa de acolhida para ele. Nós não estaríamos tirando esse jovem da casa, seja ele LGBT ou não, mas seria viável nós tirarmos esse jovem de dentro da família, do seio da família, e trazer ele para uma casa de acolhida? Nós já temos aí casa de acolhida e nós vimos que não tem nem tanto essa adesão toda. Então, a minha preocupação é essa: como que nós tiramos esse indivíduo? Lógico, se ele foi maltratado, a própria lei já ampara ele como qualquer um outro ser, qualquer pessoa, né? O menino, o garoto, a garota, a lei já ampara ele. Agora, para que tirar ele de dentro do lar, né? Nós não estaríamos aí indo contra a família e de repente discriminando esse indivíduo, trazendo ele para um lugar isolado? Então, mas aí o texto da lei justamente é o contrário. É o adolescente que sofre abuso, sofre violência dentro da casa, que ele vai ter um lugar para se abrigar. Não é aquele que quer sair da casa. O artigo 2º da lei, ele fala: afastado quando em razão de abandono, expulsão do lar, violência física, psicológica e sexual. Isso, mas aí nós estamos falando de uma criança, de um adolescente que sofreu esse tipo de violência pela condição LGBTQI a mais. Então ele está sendo retirado da família e está indo para um lugar para ser acolhido. É o contrário, não é uma opção da criança em sair. É quando acontecem esses requisitos que está no artigo 2º. Ele foi vítima de violência, maus tratos, abuso, ele está sendo retirado, assim como o Conselho Tutelar faz quando acontece em situações semelhantes, que não há condição da homossexualidade no caso, né? Ele retira e manda para casa-abrigo. E agora terá em Assis, pelo texto da lei, um espaço específico para acolher essa população que tem sofrido violência. Pode falar. Indo nesse segmento de raciocínio, né, como relator do projeto, eu li o projeto, entendi um pouco, respeitando a opinião do pastor Nivaldo, lógico, mas é isso mesmo que você falou, porque às vezes um pai fica sabendo que o filho, né, então às vezes ele não aceita. E para onde que vai? Mesmo que tenha as leis, vai ficar na onde? Tem pai que não aceita, tem pai que quer apanhar para fora de casa, vai ir para onde? Vai ficar na onde? Vai dormir aonde? Tem mas pai aí que a lei já ampara esse mas vai ficar na onde? Tem que ter a casa. Mas é uma política de afirmação. A lei, ela existe, mas se ela não for afirmativa, no caso de criar algo específico para esse tipo de adolescente, eu acho que é mais uma política de afirmação para dar uma garantia para quem sofre esse tipo de violência. Não é incentivar, não é uma lei de incentivo a nada, pelo contrário, é uma lei de garantia e da segurança física e emocional do adolescente. Tanto violência, né? Quanto até verbal. É a mesma coisa do menino que sofre com a droga, em que o pai não aceita, vai lá e bate nessa criança, nesse adolescente. Põe para fora de casa. Põe para fora de casa. Qual que é o primeiro... O que vai fazer? Vai deixar essa criança na rua?
para quem sofre com a droga dentro de casa? Isso acontece. Aí essa criança é acolhida onde? Onde tem as casas de recuperação. É a mesma coisa. Já existe a lei, mas existem as casas de recuperação justamente para trabalhar em cima dessa situação. Para que ele volte pro lar um dia. Ou o pai aceite, ou ele vai seguir a vida dele. Mas Eu sou favorável, né, tenho meu parecer favorável a esse projeto. Eu não sei como que eu poderia fazer aqui, mas eu posso colocar na... Bom, eu não sou relator. Fica apenas como eu tenho dificuldade ainda eu preciso entender um pouco mais essa questão. Eu ainda acredito ainda que seja... Eu estou discriminando esse indivíduo. Mas da mesma forma Assim, que quem está sendo retirado da casa, que sofre com a droga, sofre com a violência, está sendo discriminado? O indivíduo que sai, ele é tirado da casa... Que apanha do pai e da mãe por causa da droga. Ele está sendo retirado da casa. É uma discriminação ou é um cuidado? Não, ele tem que ser corrigido, mas... Corrigido ou cuidado? Não, ele tem que ser cuidado e corrigido. Eu preciso de ver até onde que vai essa sensibilidade minha em ver que a correção é um espancamento, tem tudo isso, né? Por isso que a justiça... Mas o pai que bate numa criança pelo fato dela usar droga é uma correção ou é uma questão de desespero? Olha, eu tenho um irmão que apanhou por causa da droga e parou com a droga. Então a violência justificou o fato... Não, violência não. Eu sou do tempo ainda que pai e mãe batia no filho. Mas quanto menor de idade uma criança sofrer uma violência por uma opção sexual é razoável? Você está falando da droga que Não, estou fazendo uma analogia. Tá. Aí eu não sei, por isso que eu tenho que pensar um pouco mais. Entendeu? Uma criança, ela não sabe, né, a opção dela sexual ainda. E, claro, o pai vai tentar educar a criança, né? Ela nasceu homem, então o pai vai tentar educar como homem. Ela nasceu mulher, o pai vai tentar educar como mulher. Ah, mas ela quis furar a orelha e colocar um brinquinho de mulher, por exemplo. O pai vai tentar educar e, sei lá, até que ponto, isso é cultura, né, de cada família. Cada família tem os seus direitos de educar a família, né? A família ainda não é do governo, né? Os filhos não é do governo ainda, né? Os filhos ainda hoje, porque talvez isso mude, né? Talvez amanhã os filhos vai se tornar do governo, aí o governo vai fazer o que quiser. Mas ainda a família ainda tem o poder ainda de educar seus filhos. Ainda. Eu sei que isso está virando, eu sei que isso está de pouco aos poucos está deixando de existir, mas a família ainda tem o poder de educar os seus filhos. Mas é uma discussão aqui que eu entendo, né, perfeitamente aqui quando diz, né, que no momento do espancamento, né, eu preciso de entender esse espancamento, né, educação ou espancamento? Qualquer tipo de violência nunca é educação. Qualquer tipo de violência não é educação. Você bate alguém para corrigir alguma coisa, isso não é educação, isso é violência. Eu vejo isso a questão de interpretação. Palmadas, quando minha mãe dava uma palmada em mim, eu entendia que eu estava sendo educado, né? Mas as coisas mudaram, eu preciso de interpretar isso um pouco melhor. Talvez no seu tempo uma palmada é violência, né? Para mim, no meu tempo, uma palmada é educação, né? Então, mas o que é violência? Uma palmada é violência? Eu nunca vi e não vejo, né? Mas acho que é questão de se modernizar, é questão de entender um pouco mais. Eu ainda tenho dificuldade ainda aqui, aí eu não sei como que segue, mas é isso. Algo mais a declarar? Não. Bom, não havendo mais nada a ser discutido na reunião, eu declaro encerrada a reunião da Comissão de Cidadania. Obrigado a todos e uma boa semana.